Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Só até aqui, amém? Irmãos, nós vamos refletir sobre essa parábola que o Senhor conta aos seus discípulos. Apesar dela falar em talentos, e 1 talento era cerca de 30 quilos de prata, 6.000 denários, um valor na verdade muito alto. Essa parábola ela não trata especificamente de dinheiro. Jesus usa ela como um exemplo para os seus discípulos. Ele está passando a última semana antes de ser entregue, e ele dá então instruções aos seus discípulos, e ele conta 3 parábolas. Ele conta a parábola lá em Mateus 24, a partir do 45, do servo bom e do servo mau. Ele conta no início do capítulo 25 a parábola das 10 virgens, e ele conta o texto que nós lemos, a parábola dos talentos. As 3 parábolas, elas têm algo em comum: a ausência temporária e o retorno com o ajuste de contas, e o retorno do Senhor em um tempo não esperado. E essas parábolas, elas têm o propósito de nos ensinar acerca do tempo da ausência do Senhor. Como que nós vamos nos comportar enquanto nós aguardamos pela vinda de Cristo, num tempo em que nós não conhecemos que Ele vai chegar. Irmãos, nós temos ouvido nos nossos dias muitas pessoas dizendo que os sinais que o Senhor disse que haveriam de se cumprir antes da volta do Senhor, eles estão a cada dia mais presentes na nossa vida. Muitas pessoas estão dizendo que Jesus não demora a voltar. E eu creio, irmãos, que também deve ser assim.
que na verdade a volta de Jesus, ela está muito próxima. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais fiéis àquilo que Ele espera de nós, nós deveríamos ser. Mais atentos àquilo que o Senhor falou acerca da forma como seria a sua volta, nós deveríamos ser. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem uma vocação para cada um de nós. E Ele tem uma expectativa a respeito daquilo que Ele nos confiou, até que Ele volte. É disso que a parábola dos talentos fala, é isso que ela nos ensina. Que há algo precioso, que foi confiado a mim e a você, pelo Senhor, que nós temos que ter responsabilidade, e entender, que em um momento Ele voltará, para que nós prestemos conta, junto com Ele. Então, eu quero falar com os irmãos de alguns pontos, que nós podemos entender, com essa parábola dos talentos. Primeiro ponto, é que Jesus, Ele se ausentou, mas Ele vai voltar. E no dia que Ele voltar, nós teremos que prestar conta daquilo que nós recebemos dEle. O versículo 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O Senhor Jesus, quando Ele partiu, Ele entregou uma responsabilidade nas mãos dos seus discípulos, de fazer as mesmas obras que Ele fez. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus, Ele está falando desse tempo em que Ele partiria, que não deveria ser um tempo de desespero, que não deveria ser um tempo de desesperança, porque na verdade Ele estava indo preparar para nós um lugar, e Ele viria e nos levaria para si mesmo. Sabe, Jesus declara que a volta dEle é real, a volta dEle é certa. Mas lá naquele evangelho Ele falou: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e as farão ainda maiores. Há uma expectativa no coração do Senhor, de que quando Ele voltar, Ele nos encontre fazendo aquilo que Ele nos deixou fazer. Que Ele nos encontre fazendo aquilo que Ele nos deixou aqui, para que nós fizéssemos as mesmas obras que Ele fez. Ele deixou algo nas nossas mãos, irmãos, e algo muito precioso, algo de extremo valor, que é a responsabilidade de continuar o legado de Cristo, de reconciliadores do homem com Deus. Paulo fala que nós fomos reconciliados com Deus, e Ele nos fez também reconciliadores. E Jesus espera isso de nós, irmãos. Ele espera que nós não paremos naquilo que Ele fez em nós, mas que nós continuemos fazendo na vida do outro aquilo que Ele também fez. Porque quando Ele voltar, irmãos, depois de muito tempo, Ele vai voltar para ajustar contas. Aqui o versículo 19 diz assim: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Irmãos, aqueles servos não sabiam quando o Senhor deles voltaria. E Ele não voltou rapidamente. Ele partiu para um lugar distante, onde aqueles servos não tinham acesso.
Mas ele não foi para ficar naquele lugar, ele foi para voltar. Em um tempo não esperado, em um tempo não sabido. A parábola das virgens fala que ele chegaria à meia-noite. Na verdade, o texto que nós lemos, né, o final dele é a parábola das virgens, onde o Senhor diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Por mais que a gente imagine, por mais que nós nos esforcemos para estudar, por mais que nós sejamos capazes de interpretar os sinais que nós estamos vendo nos nossos dias, nós não podemos afirmar que Jesus volta amanhã, ou daqui 10 anos. Mas nós podemos afirmar com total certeza que Ele irá voltar. E que no dia que Ele voltar, nós temos que ter algo nas mãos para entregar para Ele. Que no dia que Ele voltar, aquilo que Ele nos confiou, Ele vai requerer de nós. Sabe, Deus confiou, o Senhor Jesus confiou nas suas mãos bens, e bens preciosos. E não foi dinheiro. E não foram propriedades. Apesar de que para alguns ele pode até ter dado isso e esperar que ele use isso para a glória de Deus. Mas ele confiou a você um ministério, um chamado. Ele confiou a você uma palavra. Uma palavra que é tão preciosa, que, usando em outras parábolas, Jesus compara ela a um tesouro escondido, a uma pérola de imenso valor. Jesus entregou isso nas nossas mãos. Ele confiou isso ao seu coração. E Ele vai voltar para te perguntar o que você fez daquilo que Ele te entregou. O que nós temos feito, irmãos, com a palavra que Jesus confiou ao nosso coração? O que nós temos feito, irmãos, com aquela palavra que um dia nos fez sair de um banco como esse e nos colocar diante de um altar, declarando que nós críamos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador? O que nós temos feito com a salvação que o Senhor nos concedeu? Entenda que o Senhor não te entregou nada além daquilo que você é capaz de fazer multiplicar. O Senhor dá segundo a nossa capacidade, e Ele não requer de nós nada além daquilo que Ele já sabe que nós somos capazes de produzir. Talvez você nunca será um pregador de multidões. Talvez o rebanho que o Senhor confiou nas suas mãos nunca será uma grande nação. Porque Ele sabe que talvez você não tenha capacidade para isso. Ele sabe que talvez eu não tenha capacidade para isso. Mas Ele sabe que aquilo que Ele confiou nas suas mãos, você é capaz de fazer multiplicar. No versículo 15, o Senhor diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Entenda uma coisa, irmãos, você é capaz de repassar aquilo que o Senhor confiou às suas mãos a outras pessoas.
e fazer com que aquilo que o Senhor te deu cresça e se multiplique. Deus não espera que todos nós sejamos um Billy Graham, um John Wesley, um Hernandes Dias Lopes, um Luciano Subirá, um Augusto Nicodemos, um Pedro, um Paulo. Mas Ele espera que você seja exatamente aquele que Ele confiou algo para ser multiplicado. Irmãos, eu me lembro que em uma oportunidade eu estava ministrando na Igreja Batista Shekinah, lá no Novo Horizonte. E eu estava falando a respeito de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, da unção que eles carregavam, que as pessoas eram colocadas na beira do caminho para que pelo menos a sombra deles tocasse neles e eles fossem curados. E eu ministrava aquilo e falava, eu olho para essa unção e eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo no meu coração de carregar uma unção dessas. E eu lembro que depois que eu terminei a ministração, eu voltei, para o meu lugar, e um irmão veio e me abraçou e orou comigo e falou, olha, não queira aquilo que Deus concedeu para o outro, porque Ele entregou algo para você, e é isso que Ele espera que você use. Irmãos, não queira a unção que é do outro, mas entenda uma coisa, Deus tem algo na sua vida que Ele colocou em você. Deus tem uma unção sobre a sua vida que Ele colocou em você, e Ele espera que isso não fique parado. Ele espera que você não enterre aquilo que Deus te confiou. Irmãos, eu entendo que o servo bom, ele não fica esperando, ele age para multiplicar aquilo que ele recebeu. No versículo 20, diz que, então aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. O verso 22 repete a mesma coisa sobre aquele que ganhou os 2 talentos. Irmãos, eles agiram com diligência naquilo que eles receberam. Sabe, o Senhor tem um tesouro tão grande e tão profundo. E eu amo a palavra dele porque ela fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É um tesouro tão profundo, irmãos, mas ele chama isso de pouco. Ele fala, vocês foram fiel no pouco, agora eu vou colocar vocês sobre o mundo. Entra no gozo do seu Senhor. Mas essa frase, irmãos, é para quem não é negligente. Essa frase, ela vai ser dita para quem pega aquilo que o Senhor deu e faz prosperar. Então não importa, irmãos, quantidade de talento que o Senhor colocou na sua vida. Não importa se aquilo que Deus te concedeu é uma palavra para uma nação inteira, ou uma palavra para uma pessoa sozinha. Se você entregar aquilo que o Senhor te deu para aqueles que Ele te direcionou a fazer, irmãos, você vai cumprir exatamente o que o Senhor requereu de você. É interessante porque quando o Senhor volta para ajustar contas com os seus servos, aquele que recebeu 5, entrega para ele outros 5, 100% de lucro. Mas o que recebeu 2, também entrega outros 2, 100% de resultado.
O que eu entendo com isso, irmãos, é que não importa o quanto Deus nos deu, se nós nos comportarmos como servos bons e fiéis, o resultado vai ser igual para todo mundo. Eu não sou melhor e nem quem está aí sentado no banco é melhor. Se nós fizermos exatamente aquilo que Deus espera de nós, o resultado vai ser igual. Nós vamos ter a condição de devolver para Deus exatamente aquilo que Ele espera de nós. Os bancos estão assim, irmãos, porque nós não estamos multiplicando aquilo que Deus nos concedeu. Está vazio assim, irmãos, porque aquilo que o Senhor colocou em nós não está sendo multiplicado na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Porque nós, irmãos, estamos parados, amortecidos por uma consciência de que talvez o outro faça, talvez o pastor Denis faça, talvez o pastor fulano faça. Não, é responsabilidade do outro fazer. Ah, eu não tenho esse chamado. O Senhor confiou a cada um de nós uma vocação. Nós fomos chamados, cada um de nós, para uma vocação. Irmãos, e Ele nos concedeu o Espírito Santo para que nós pudéssemos exercer a vocação a qual nós fomos chamados. Tendo uma coisa, você está aí sentado no banco, querendo a sua oportunidade de vir tocar aqui, e talvez Ele nem te chamou para tocar. Você está aí sentado no banco, esperando a oportunidade de vir cantar aqui, irmãos, e talvez você, como eu, não recebeu essa chamada, essa vocação para cantar. Uma vez eu me arrisquei a cantar um refrão de uma música. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou: só prega, meu filho, não canta não. Não canta não, só prega. Irmãos, mas a questão é, o que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos concedeu? Às vezes nós paramos, irmãos, e ficamos inertes, esperando para fazer alguma coisa que nós não fomos chamados para fazer. Mas aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos para fazer, nós não fazemos. Eu estava refletindo esses dias, irmãos, e pensando em como nós temos feito aquilo que o Senhor nos colocou a mão fazer. A palavra do Senhor diz que tudo que vier à nossa mão para fazer, nós temos que fazer como quem faz ao Senhor. O problema é que há uma inversão de valores nos nossos dias. E a ideia que as pessoas têm colocado hoje é que para o Senhor é aquilo que sobra. Para o Senhor eu posso fazer de qualquer jeito. Para o Senhor eu não preciso me preparar. Para o Senhor eu não preciso me esforçar para fazer, eu não preciso me dedicar. Para o Senhor é se der tempo. Tem uma reunião, não, eu não vou, porque eu estou cuidando de algo que é meu. Tem uma obra para ser feita na igreja, tem uma escola de crianças para ser cuidada. Não, se der certo eu vou, se der tempo eu vou. Se eu tiver disponível eu vou. Se não tiver jogo da seleção eu vou. Enquanto isso, o talento que o Senhor nos concedeu está enterrado. Enquanto isso, aquilo que o Senhor plantou no meu e no seu coração, fica parado e não se multiplica.
uma visão equivocada, ela gera medo e impede a frutificação. O Senhor entregou os talentos para aquelas pessoas segundo a capacidade deles. Ele não perguntou se eles queriam. Ele não perguntou se eles se sentiam capazes. Ele confiava na capacidade daqueles servos. E ele confiava na qualidade daquilo que ele estava entregando para eles. Talentos. Ele sabia que aquilo valia alguma coisa. E se bem trabalhado, ele poderia render. O Senhor não falou que ele voltaria e requeria deles o dobro, o triplo, ou qualquer outro valor, nem mesmo que requereria algo. Mas aquele servo negligente e mau, ele fez o que muitas pessoas faziam naqueles dias: pegavam os bens preciosos e enterravam. Era uma prática comum, irmãos, guardar os tesouros enterrados. O problema é que quem enterra tesouro, irmãos, talvez morre, e aquele tesouro se perde. Talvez, irmãos, tem um tesouro aí no seu coração, tem algo, tem uma palavra que Deus entregou para você há anos, e você vai morrer e levar ela para o túmulo com você. Talvez os nossos cemitérios estão cheios de palavras que poderiam ter salvado almas, mas que nunca foram ditas, porque aquele servo teve medo de anunciar aquilo que o seu Senhor estava entregando para ele, porque ele achou que o Senhor era rigoroso demais. Uma visão equivocada sobre o seu Senhor. Não, Senhor, o Senhor é mau, o Senhor ajunta onde o Senhor não espalhou, o Senhor colhe onde o Senhor não plantou. Então fiquei com medo. Irmãos, os outros servos não tinham a mesma visão do Senhor. Ou a lógica deles era melhor do que a daquele servo. Porque o argumento que o Senhor usa, que Jesus usa na parábola aqui, olha: se você sabia que eu sou um servo, um Senhor, que colho onde eu não planto, que ajunto onde eu não espalhei, o certo era você ter feito multiplicar aquilo que eu entreguei nas suas mãos. Em outras palavras, irmão, se você acha que Deus é rigoroso demais e vai cobrar de você alguma coisa, não era justo que você multiplicasse aquilo que Ele entregou nas suas mãos? Se você não confia no Senhor como Deus, que te entregou algo nas mãos, mas que não te deixou sozinho para carregar isso, que ao contrário, Ele te chamou e te convidou para colocar e tomar sobre os seus ombros o jugo dele que é leve, o fardo dele que é suave. Sabe, a palavra do Senhor para os discípulos dele foi: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curai os enfermos, batizai no nome do Senhor. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor é: eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estará convosco e habitará em vós para sempre. Sabe, irmãos, o Senhor não espera que nós frutifiquemos naquilo que Ele nos concedeu sozinhos. Ele não vai requerer nada das nossas mãos que Ele não tenha nos ajudado a conquistar. A visão do servo
ela estava completamente equivocada. Mas ela não era, né? A visão do servo era que o Senhor era mau, mas ela não era a visão real do Senhor. Ela não era a visão verdadeira. Mas o Senhor, Ele traz então um conselho. E se você guardar isso no seu coração essa noite, nós teremos sido bem-sucedidos aqui. O conselho do Senhor está no versículo 27, ele diz assim: cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. A palavra do Senhor para aquele servo medroso era: você deveria ter entregado aos banqueiros. Irmãos, e essa palavra ela surgiu no meu coração desse versículo. Porque se Jesus não está falando aqui de dinheiro, como que nós vamos entregar ao banqueiro aquilo que o Senhor nos confiou? Se Ele está falando da palavra que nós carregamos, se Ele está falando do chamado na nossa vida, como que isso se aplica a nós então? Primeira coisa que eu quero que você entenda, irmãos, é que se o Senhor confiou algo a você, mas você precisa do banqueiro para fazer isso multiplicar, entenda que a responsabilidade continua sendo sua. Você tem que procurar o banqueiro. Você tem que ir em busca daquele que vai te ajudar a multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E ao fazer isso, o resultado vai ser requerido também das suas mãos. Quando o Senhor fala: olha, você deveria ter entregue ao banqueiro, porque quando eu voltasse, você podia me devolver com juros. Então a responsabilidade, irmãos, ela continua sendo nossa, mesmo que a gente entregue isso na mão do banqueiro, para ele multiplicar. E eu quero que você entenda que entregar aquilo que o Senhor concedeu a você, entregar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos ao banqueiro, não é uma transferência de responsabilidade. Não, eu não sei fazer, então vou entregar nas mãos do pastor. Fala: pastor, está aqui uma pessoa com problemas, cuida dela. Está aqui o meu filho é mal educado, cuida dele. Está aqui o meu irmão que não respeita os obreiros, cuida dele. Pastor, toma conta. Não, irmãos, não é isso. Não é transferência de responsabilidade. Entregar para o banqueiro é você ir atrás de ajuda. É encontrar alguém que é bom em fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer e que você não está conseguindo fazer sozinho. E caminhar com ele. O banqueiro é aquele que é especialista no talento que o Senhor confiou a você. O Senhor me deu o dom de tocar, por exemplo. Talvez você está aí no banco e sabe tocar muito bem, mas tem vergonha de fazer isso em público. O banqueiro é aquela pessoa que sabe tocar muito bem e que não tem dificuldade de tocar em público. E ele vai te ajudar a exercer o seu ministério. Ele vai te direcionar para fazer aquilo. O seu talento talvez seja a evangelização, mas você tem vergonha de fazer. Então você tem que andar com pessoas que são evangelistas. E ele vai te ajudar a exercer o seu ministério. Irmãos, eu lembro que uma certa ocasião, o Senhor trouxe uma palavra para mim num círculo de oração.
Eu cheguei lá no Bela Vista, as irmãs estavam orando. E aí quando eu cheguei na porta, elas falaram amém lá. Porque estava encerrando o ciclo, eu estava saindo do serviço. E eu cheguei lá e o ciclo já estava terminando. Mas quando eu coloquei os pés na porta, uma irmã que estava conduzindo, a irmã Dalmira, que estava conduzindo o ciclo de oração, ela olhou para mim lá na porta. E ela lançou uma palavra. E ela disse que um dia eu iria marchar para o Senhor. E eu me lembro, irmãos, que um dia eu estava viajando a serviço. E quando eu voltei, eu cheguei, era o culto de ceia do Senhor. E eu vim fardado para a igreja, para participar do culto. E quando eu cheguei aqui, o ministério de louvor e a adoração e aquelas coisas, e o Senhor foi tocando no meu coração que aquela era a hora de eu marchar para Ele. Havia um propósito profético naquele dia. Irmãos, e eu fui para aquele cantinho ali, morrendo de vergonha, e eu não conseguia fazer aquilo sozinho. E o Adrianinho passou por perto, eu catei ele pelas mãos e falei, vamos comigo. E eu lembro que eu marchei para lá, para cá, para lá, para cá. Aquilo que você não sabe fazer, irmãos, ou aquilo que você está com medo, com vergonha, com timidez de fazer sozinho, busque ajuda de pessoas que são especialistas para fazer. Eu tenho uma dificuldade tremenda em visitas. Eu sou muito ruim, irmãos. Me dá um estádio cheio de pessoas e um microfone, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar para eles. Mas não me fala para sentar à mesa com uma pessoa, para falar com ela, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, uma paralisia ao fazer isso. Então todas as vezes que eu preciso fazer uma visita, irmãos, normalmente eu chamo o Adriano. Adriano é bom em visita. Então eu chamo ele, vamos comigo. Me ajuda. Eu não sei, irmão, qual é o talento que você recebeu do Senhor. Mas o conselho do Senhor para você nessa noite é: seja discipulado por quem é especialista naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você é ruim para orar, irmãos? Ora com o irmão Marquinho, com a irmã Elza. Se é ruim para fazer visita, anda com o Cássio, com o Adriano. Se é ruim para tocar, anda com os meninos que sabem fazer louvor. Se é ruim para cantar, irmãos, mas o Senhor te chamou para isso, você tem convicção disso, pague o professor. Mas não enterre aquilo que o Senhor confiou a você. Nós só vamos ser capazes, irmãos, de entregar para o Senhor aquilo que Ele nos deu, com resultado e com frutificação, se nós não entregarmos o talento, não enterrarmos o talento. E entenda uma coisa, irmãos, o Senhor sabe da sua dificuldade, e ela é tão real na sua vida, quanto ela é real na minha vida. Por isso o Senhor tem banqueiros disponíveis para você. Ande com pessoas que vão edificar a sua vida. Relacione-se com pessoas que são especialistas em fazer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Mas você ainda não sabe qual que é o talento que o Senhor entregou nas suas mãos para fazer. Eu aprendi uma certa vez que normalmente o chamado que o Senhor tem para nós é aquele que mais queima no nosso coração, é aquilo que você vê o outro deixando de fazer e aquilo te incomoda. Às vezes você está sendo incomodado vendo o irmão lutando para fazer alguma coisa, e você é incomodado com aquilo porque você tem na sua mente como aquilo deveria ser feito, mas você não faz.
porque você está tímido, porque você está com medo. Então ande com aquele irmão que não sabe fazer, e os dois vão crescer, e os dois vão prosperar. Não tenha medo de exercer o dom, o chamado, o ministério que Deus tem para você. Não ache, meu irmão, que você foi chamado para ficar sentado num banco assistindo os cultos às quartas e aos domingos. Não, Deus tem algo para você fazer na obra e no reino dEle. E Ele vai voltar. E Ele quer falar para você: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Há uma recompensa para nós, irmãos, e nós não podemos abrir mão dela. Há uma recompensa preparada para nós, irmãos, e nós temos que nos mover, entendendo que essa recompensa é maior do que a luta, é maior do que o medo, é maior do que a aflição. É de olhar na face do Senhor e de ouvir o Senhor dizendo: servo bom e fiel. Irmãos, eu não consigo, eu sou muito ruim de imaginação. A Ivone é boa. A Ivone, ela consegue desenhar a cena. Quando você fala, ela consegue desenhar a cena. Eu imagino que ela agora está desenhando a cena do Senhor, olhando nos olhos dela, dizendo: serva boa e fiel. Foste fiel no pouco. Ela consegue enxergar isso, eu não consigo. Mas imagine só, se você é bom de imaginação, o que será do Senhor olhando nos teus olhos e dizendo: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Nós estamos aqui para te ajudar a ser um bom marido. Nós estamos aqui para te ajudar a ser um bom obreiro. Nós estamos aqui para te ensinar e te ajudar a ser um bom filho. Nós estamos aqui para ajudar, ensinar você a ser uma boa esposa, para ajudar a cumprir o ministério que o Senhor tem na sua vida. Pare de andar com pessoas que desanimam você. Pare de andar com pessoas que não dão importância e não dão valor para as coisas do reino de Deus. E comece a andar com pessoas que estão queimando por aquilo que o Senhor os chamou para fazer. E você vai entregar o seu talento multiplicado para o Senhor, no nome de Jesus.